Sabe qual a grande paulada que o bolsonarismo toma com o Globo de Ouro para Fernandinha Torres? Um dia estavam homenageando a família de Rubens Paiva, que foi torturado e assassinado pelo regime militar, que foi torturado pela ditadura. E vem uma turminha, entre eles Bolsonaro, fazendo protesto no dia em que eles estavam sendo homenageados e cuspiu no busto de Rubens Paiva, esse porco, esse nojento. Ele ressuscitou a dor da família. A dor que a família sentiu no passado, teve que sentir novamente, porque essa porcaria sem sensibilidade foi lá para se exibir, para se mostrar um grande lutador a favor dos militares, sempre foi um cheira-saco dos militares, vai lá e cospe no busto. Quer dizer, uma dor dobrada para a família. Depois, quando fizeram esse filme, retratando o que a família passou, os bolsonaristas começam a dizer que o filme é mentira, quer dizer, são os negacionistas da verdade, são negacionistas históricos, são negacionistas da vacina, eles só acreditam em uma coisa, mito. Então agora o IBGE também está transmutando todos os dados para beneficiar o Lula, quer dizer, a cabecinha dos imbecis. Então para você, bolsominion, vai assistir o filme, é uma aula de história. É muito bom para você perceber o que ia ser feito, para todos nós percebermos o que ia ser feito, caso o Bolsonaro agora, em 8 de janeiro, tomasse o poder. Acontece que a ditadura é bem retratada nesse filme. São sanguinários, são assassinos, são ladrões que tomam o poder. E quando assistimos a esse filme, vemos o quanto é ridículo esse pedido de anistia de 8 de janeiro. Ah, era um bando de velhinhos, era um golpe geriátrico, fala besteira. É uma coisa gravíssima. Esses golpistas, eles judiariam muito, eles matariam muitos de nós. Aliás, sem implantar a ditadura, eles mataram muitos petistas, muitos de nós foram mortos. Esse filme retrata o que é a ditadura e o que ela faz com os seus oponentes. É muito sério, é muito didático. Então, bolsonaristas, estudar história não é pelo crivo do mito que vocês têm que estudar, ou da imprensa militante puxa-saco do mito, não. Estudem história. E eles torcendo ainda contra Fernandinha Torres, simplesmente por se tratar de uma denúncia. Oh, sejam brasileiros, adeus, pátria e família. Com esse coraçãozinho peludo de vocês, perderam. Foi mais uma pancada em vocês, porque isso daí, esse filme vai ecoar para o mundo, porque é o momento que o mundo está passando, retomando o fascismo. Filme maravilhoso, Fernandinha maravilhosa, toda a equipe maravilhosa. Marcelo Rubens Paiva, com a escrita desse livro, também arrebentou. E eu gostaria de mostrar para vocês a reação do Ernesto Guevara. Sou fã do Ernesto. Então, escutem. Oxi! Acordei e pá! Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro. Eu não assisti. Eu não assisti porque estava todo mundo falando que ela não ia ganhar, né? Que as chances eram nulas. E todo mundo, digo, os críticos de cinema, de TV, o próprio autor do livro que inspirou o filme, né, o Marcelo Rubens Paiva, né, a própria Fernanda Torres, eu devia ter ouvido a Fernandona, né? Só ela disse que a Fernandinha ganharia o prêmio, né? Seria um certo complexo de vira-lata. Bom, não importa. O fato é que a Fernanda Torres é espetacular. Uma atriz gigante, assim como a Fernandona e tantas outras, né? O filme é maravilhoso, a personagem é maravilhosa, a Eunice Paiva é maravilhosa, a sua história, aliás, a nossa história é maravilhosa, a história do Brasil e da nossa gente. Espero que a partir de agora a gente valorize mais nossos artistas, nossa arte, nosso cinema, teatro, nossa cultura. Será que ela pode ganhar o Oscar? Por que não? Eu não sou crítico de cinema, talvez não tenha lugar de fala, mas como brasileiro eu acho que sim.
e vou torcer como se fosse uma final de Copa do Mundo. A Copa de 82 ou 86. Mas vou torcer sim. Vou torcer para que o Globo de Ouro de ontem seja um divisor de águas na história da arte, na história da cultura do nosso país. E, fundamentalmente, na percepção do povo brasileiro, que a gente perceba que não somos quintal da indústria hollywoodiana, da indústria americana, ou melhor, da indústria da América do Norte. Porque nós somos americanos, sim, né? Somos sul-americanos. E nossa cultura, nossa arte é forte, é pujante. Temos, sim, condições de produzir cultura de altíssimo nível, falando da nossa história, das nossas vidas, do nosso país. Esse país rico de recursos naturais, de uma beleza estonteante, de uma diversidade, inclusive cultural, riquíssima. E de uma história muito mal contada, desde o período colonial, o período escravagista, esse período que se passa o filme Ainda Estou Aqui, né? Que, como me disse o Camilo Vanucci, autor do livro Eu Só Disse Meu Nome, que também fala sobre esse período das atrocidades que foram cometidas pelos militares durante o regime em nome do Estado brasileiro. Mas o Camilo Vanucci me disse que, quando ele fala desse período, ele não está falando do passado, mas sim do futuro. Porque as mortes do povo preto, jovem, periférico, cometidas pela polícia militar, hoje só acontecem porque não falamos do passado como a gente devia. A sociedade brasileira não discutiu a ditadura militar, não discutiu a colonização, não discutiu a escravidão. Até hoje nos portamos como povo colonizado, parte de nós, né? Daí que vem o termo síndrome de vira-lata. Até hoje tem pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão, porque não passamos por um processo de transição justo. Ou seja, não discutimos esses processos. Daí a importância da arte, da cultura. Jamais saberíamos de forma tão profunda a dor dos irmãos do Norte e Nordeste se não ouvíssemos a Asa Branca do Gonzagão e do Humberto Teixeira. Jamais entenderíamos a gravidade das milícias do Rio de Janeiro e a falência do sistema de segurança do Rio, de segurança pública do Rio de Janeiro, se a gente não tivesse assistido Tropa de Elite. Nossa arte é potente, nossa história é potente, nossos artistas são potentes. Parabéns, Fernandinha Torres, parabéns pela tua fala. A arte nunca deve ser desvinculada da nossa vida, da nossa existência. Agora a gente quer o Oscar. É Copa do Mundo, gente. Vai, Brasil! Vitória da cultura, vitória da Fernanda Torres e derrota para os bolsonaristas que já estavam preparados, né? Fizeram um boicote, estava tudo preparado para comemorar a derrota, né, galera, da atriz Fernanda Torres, que ontem ganhou o Globo de Ouro, desbancando aí grandes atrizes como Angelina Jolie. Lula parabeniza aí Fernanda Torres, dizendo a melhor atriz. E é mesmo, galera, e é mesmo. Ontem foi até tarde, fiquei acompanhando, parecia final de Copa do Mundo. Olha aí, ó, pessoas em seus apartamentos vibrando. A Fernanda Montenegro também, que é a mãe, né, da Fernanda Torres, comemorando. Galera, assim, é emoção porque ganhar o Globo de Ouro, desbancando várias e várias atrizes, desbancando os bolsonaristas que estavam preparados. Os bolsonaristas não ganham uma, não ganham nem para fazer um chazinho ali. E tá aí, galera. Foi uma final de Copa do Mundo? Com certeza. Agora só falta o nosso Brasil trazer aí, né, galera? Essa Copa do Mundo que também vai chegar. Fernanda Torres agora partiu, né, galera? Meu amigo, isso significa que a cultura mostra, né, para aquelas pessoas que estão iniciando agora, querendo entrar, né, fazer novela, filme. Eu acho que depois dessa daí, a Fernanda Torres agora, né, galera, partiu aí para fazer filme internacional. Mas é isso, grande vitória aí da nossa atriz Fernanda Torres. É ela, totalmente premiada. Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Eu gritei tanto, eu chorei.
com o depoimento dela, ela agradecendo a Fernanda Montenegro, e fiquei muito mais feliz em ver os bolsonaristas tristes, porque se eles estão tristes, nós estamos felizes. Logo eles que dizem ser tão patriotas e torcem contra o nosso país, porque o que a Fernanda Torres sofreu de ataques desses bolsonaristas, de bolsonaristas torcendo contra ela, que se dizem patriotas, mas torcem contra a história do país, torcem contra a cultura do nosso país, torcem que o Brasil não seja reconhecido lá fora, é louco, porque se dizem patriota, mas eles torcem contra o nosso país. E um recado para vocês bolsonaristas: torçam mais contra, porque quanto mais vocês torcem contra o país, mais ele cresce, mais ele é reconhecido, mais artistas lá fora são respeitados, enquanto vocês criam de um país que se diz patriota, fica torcendo contra a sua própria pátria. Não dá para entender. Vocês são tudo, menos patriota. E viva o cinema nacional. E que se torne rotina ver brasileiros ganhando e sendo reconhecido lá fora, porque talento é o que sobra em tantos brasileiros, a gente sabe. Gente, é tão bom ver bolsonaristas chorando. Dá pra ouvir o choro deles aqui. Olha o que a Folha do Bolsonaro, a Folha de São Paulo, já tinha soltado, que a chance da Fernanda Montenegro era nula. Como todo bolsonarista, como toda pessoa de direita, eles se dizem patriotas, mas eles torcem contra o próprio país. Eles não querem que os brasileiros sejam reconhecidos, eles não querem que a cultura brasileira seja expandida, eles torcem contra o próprio país e se intitulam patriotas. Eles são tudo menos patriotas. E nós, de esquerda, somos atacados por eles, por não apoiar e não ser patriota dentro do país que a gente vive. Mas somos nós que torcemos muito para que o Brasil seja a cada dia mais reconhecido, alcance novos status, como esse da primeira atriz brasileira a ganhar um Globo de Ouro. Enquanto os bolsonaristas estão chorando, outra parte do Brasil está muito emocionado, porque sabe o quanto Fernanda Montenegro foi espetacular num filme falando sobre a ditadura militar, que retrata a nossa história, uma história que a gente trouxe de volta porque não pode ser esquecida. Então, Fernanda Montenegro é um orgulho para o Brasil. E a Folha de São Paulo, uma chacota. Petista da Rede Esgoto, Fernanda Torres ficou fora da categoria de melhor atriz da premiação do dia 16 de fevereiro. Tchau, querida. Agora corta para Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro. É assim que começa uma fake news e a falta de informação do bolsonarista. Eles querem espalhar isso. Eles torcem contra o país. Eles estavam torcendo e apostando todas as fichas e jogando uracubaca em cima da Fernanda, para Fernanda não ganhar. Os patriotas que dizem que torcem pelo país, torcendo contra os brasileiros. Enquanto isso, lambendo as botas de americano. É tão bom ver bolsonarista levando na cara e perdendo tudo que se propõe. Perderam a eleição, perderam o candidato da direita deles, agora perderam aqui até o Globo de Ouro, porque para eles, Fernanda ganhando, era eles perderem. Mas está aqui, o cinema nacional sendo valorizado, e nós, os verdadeiros patriotas, felizes com isso. Não tem como não homenagear esta brasileira que venceu. Que venceu para o nosso orgulho, que venceu para provar que no Brasil tem gente muito boa no que faz, que venceu no momento da nossa história em que precisamos combater o extremismo, especialmente aqueles que sonham com dias tenebrosos e turbulentos de uma ditadura. Hoje, 6 de janeiro de 2025, quero parabenizar Fernanda Torres. Fernanda Torres, que foi escolhida a melhor atriz e recebeu o Globo de Ouro na noite deste domingo. É muito importante esta vitória da Fernanda Torres, principalmente se considerarmos o papel que ela interpretou no filme Ainda Estou Aqui. Um filme que põe o dedo na ferida da história do Brasil e que mostra, pelo menos em parte, o que foi a ditadura militar. Para aqueles malditos que ainda têm saudades dos tempos de chumbo, a vitória de Fernanda Torres representa uma grande derrota. Para esses extremistas, nós teremos que colocá-los de volta dentro dos seus armários e fazer com que a democracia prevaleça. Parabéns, Fernanda Torres. Parabéns, Brasil. Nós merecemos esta conquista. A Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro, né, gente? Ganhou a honraria lá.
E eu já encontrei aqui no TikTok pessoas bolsonaristas, inclusive, comemorando o feito. E a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Acontece que estas pessoas bolsonaristas, elas votaram num cara que diz que nada daquilo que tem ali naquele filme aconteceu. O Bolsonaro disse que não houve ditadura militar no Brasil, que não houve golpe militar no Brasil em 64, que era tudo mentira da imprensa, mentira dos livros de história. É essa questão que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, e eu sempre falei nas minhas lives. Tem muita gente bolsonarista, ou esse povo que se diz de direita, que não sabe nada de história, não conhece nada de história. A história retratada no filme Ainda Estou Aqui é apenas uma delas. Uma das barbaridades que aconteceram durante o regime militar aqui no Brasil. E o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele negou isso tudo. E fez muita gente seguir o mesmo raciocínio dele. Porque as pessoas estavam sempre dispostas a concordar com tudo que ele falava. Cegamente. E hoje vão para as redes sociais comemorar a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro. Porque por uma atuação num filme que conta a história de um deputado que foi assassinado durante o regime militar no Brasil. A história da viúva, do deputado e tal. Então, essas pessoas precisam atentar para esses detalhes e buscar conhecer um pouco mais da história do Brasil. Um pouco mais da história verdadeira do Brasil. Os militares, eles entregaram o governo em 84, aquele movimento de direta já e tal, porque na verdade a carne já tinha sido, não interessava mais para eles. Nós estávamos no osso, nós estávamos no fundo do poço. O Brasil, quando o regime militar deixou de tomar conta do país, estava na merda completa. O Brasil com a economia devastada, atrasado o país, cheio de problemas o Brasil. E os militares simplesmente entregaram aos civis. Teve aquele movimento de direta já e tal, não sei o que foi um pano de fundo, um contexto, onde até a comunidade internacional apoiava, de certa forma, uma mudança aqui no Brasil e uma remada na direção da democracia. Aí vieram uns aloprados, um tempo desse aí, para as calçadas dos quartéis, pedir tudo isso de volta. Como não deu certo, aí vamos comemorar a vitória do Globo de Ouro da Fernanda Torres, né? Bora? É inimaginável isso que acontece. É uma coisa impressionante.